Intolerância social. Esse é um problema que atinge a quase todos nós na sociedade em que vivemos. Fruto do que essa intolerância social? Vamos conversar com o pastor Marcelo Gomes, ele que é escritor, conferencista, e vem conversar um pouquinho com a gente para a gente pensar sobre esse assunto. Pastor Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, mais uma vez para a gente falar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia, né? Prazer recebê-lo aqui. Prazer, Rose, obrigado mais uma vez pelo convite, a oportunidade. De fato, nós vivemos numa sociedade que, ao que tudo indica, está cada vez mais intolerante. Essa intolerância, eu acredito, fica estampada nos índices de violência, por exemplo. Violência que vai desde o trânsito até as brigas de torcida, as gangues e quadrilhas organizadas e também a questão do tráfico e assim por diante. Uma sociedade que cada vez mais está à flor da pele, eu diria, em que as pessoas sentem muito medo, porque o reflexo, me parece, imediato da intolerância é o medo. E o medo, também me parece, é um tipo de alimento da intolerância, não é? Os intolerantes, na verdade, têm muito medo do outro e por isso eles são tão radicais, eles são tão duros com o outro. É uma sociedade apavorada, confinada e que cada vez mais tende a deixar extrapolar a força desse medo, desse confinamento, dessas dificuldades na violência, no estresse, nas crises, nas depressões e assim por diante. Eu acho que o assunto é muito complexo, é muito vasto, mas nos ajuda a perceber como as coisas estão muito interligadas, não é? Aquele incidente do torcedor que soltou aquele sinalizador, né? Embora não seja uma coisa exatamente ligada a isso, mas eu acho que deixa transparecer um pouco dessa intolerância, porque na verdade era um momento que deveria ser de lazer, de entretenimento e acabou no momento de morte, não é? Tem muitos aspectos, me parece, envolvidos nessa questão específica. Mas vamos pensar no contexto das torcidas em geral, das brigas, das rivalidades, e que não tem a ver só com as torcidas de clubes de futebol, tem a ver com jovens dentro de uma boate, com jovens que moram em ruas diferentes e acabam se agredindo. Existe às vezes, né, Rose? É claro que é sempre muito desagradável falar isso, mas às vezes existe rivalidade entre igrejas, não é? De uma juventude de uma igreja vai jogar bola com a juventude da outra igreja e sai uma confusão dentro da quadra. A gente falava aqui, não é, antes de começar a gravar, que nós somos de uma sociedade que se desenvolveu muito em tantos aspectos. Nós avançamos muito em ciência, em tecnologia, em conforto. As coisas que são oferecidas para nós hoje em termos de conforto são espetaculares e há 20 anos ninguém imaginaria que elas fossem existir. É o pluralismo, não é? Como a gente denomina esse aspecto da sociedade, o pluralismo, a infinidade de ofertas, de possibilidades, de oportunidades que as pessoas têm. Uma pessoa pode morar no interior de um estado do Nordeste e ter acesso ao que há de mais revolucionário na Europa, através da internet, dos meios de comunicação e assim por diante. Então todo mundo sabe o que é um bom carro, todo mundo sabe o que é uma boa casa, o que são bons móveis, o que é uma boa roupa, o que é um bom relógio. E todo mundo sabe também o que existe hoje na ciência de mais avançado para curar uma doença e assim por diante. Por outro lado, nós somos de uma sociedade muito competitiva, rivalizada, uma sociedade que fala das oportunidades, mas que dá pouco acesso a essas oportunidades. Nós somos uma sociedade, pensando nos jovens, eu já vou voltar no tema dos jovens, mas os jovens prestam vestibular para entrar numa faculdade pública, a concorrência, não é? Hoje em dia se fala em vestibulares com 100 candidatos por vaga, concursos públicos, não é? E também o fato de que os carros são bons, mas não é todo mundo que pode comprar aquele da marca mais interessante. As casas são cada vez mais maravilhosas, mas comprar um terreno hoje é muito caro. Então, de um lado você tem uma sociedade que oferece muito para poucos. E aí cria-se um espírito, Rose, nesse tipo de sociedade. O espírito da competição, da rivalidade, em que o outro é visto não como um companheiro meu do caminho, mas como alguém que corre o risco de chegar antes de mim.
Ou de passar e entrar no meu caminho. Passar na minha frente, puxar o meu tapete, não é? Me prejudicar, porque assim, eu não entrei na faculdade, não é porque tem pouca vaga, é porque alguém acabou pegando a vaga que eu achava que tinha que ser minha. Eu começo a fazer essas inversões. Eu não tenho desejo de ter um bom carro, eu tenho um desejo de ter o carro que aquela pessoa tem. E aí eu começo a achar que ela não podia ter se eu não posso. As reflexões começam a ficar muito confusas. Rancorosas até. Rancor é uma palavra boa. E eu começo a ver o outro como um problema. Eu começo a ver o outro como alguém que potencialmente pode cruzar o meu caminho e me impedir de ter os acessos que eu tenho. E qual é o problema de eu ser impedido de ter os acessos que eu tenho, que eu quero ter? É que eu acho que esses acessos são o caminho da minha felicidade. Então o outro passa a ser alguém que pode me impedir de ser feliz. Então eu já olho para ele com desconfiança, entendeu? O outro já passa a ser um obstáculo na minha vida. Isso, o outro é um perigo, ele é um risco para mim. E nós vamos vivendo em sociedades cada vez mais populosas, as cidades estão ficando cada vez maiores. Vamos pegar a nossa cidade, a gente falava sobre isso. Foi planejada para ter 250 mil habitantes, vai chegar a 400 mil. A gente já começa a perceber que o outro é um problema. Por quê? Porque o outro está na nossa frente na fila, o outro pegou o horário do médico que a gente queria. A minha esposa tentou marcar um médico e a secretária disse, só daqui a 6 meses. Por que só daqui a 6 meses? Ele não vai trabalhar nesses 6 meses? Não, é que tem muita gente na frente. Então nós começamos a perceber que o outro estorva. Claro, é uma sensação, ela não é real, mas é uma sensação de que o outro é um problema na minha vida. O outro é uma solução. Se não fosse o outro, eu não teria o médico, eu não teria o atendente, eu não teria a pessoa que desenvolve a tecnologia. O outro é uma bênção. Mas eu começo a sentir que o outro é um problema. E aí, o outro acaba em algum momento cruzando esse meu caminho. Ou me fechando no trânsito, a gente falava sobre isso, ou pegando uma vaga que era para ser minha, ou me prejudicando em algum ponto, e aí eu começo a ser tomado por um desejo de aniquilamento do outro. Eu queria que o outro não existisse, porque se ele não existisse, a minha vida seria melhor. É assim que as pessoas começam a pensar, às vezes até inconscientemente, um desejo de aniquilar o outro, porque sem o outro a minha vida seria melhor. As pessoas não fazem isso no casamento, assim, vão descartando, vão pondo para fora, vão expulsando o outro da sua vida, porque sem o outro a vida seria melhor. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. A intolerância vem daí. E a intolerância em todos os aspectos, ela tem essa base por quê? Porque qual é o melhor jeito de desqualificar o outro? Nessa competição com ele, nessa busca por espaços que ele também busca. Qual é a maneira melhor de desqualificar o outro, senão apontando as diferenças que ele tem em relação a mim? Como a gente conversava em off, isso começa até na escola, entre as próprias crianças, com observações quase cruéis, né? Crianças são muito cruéis, porque elas refletem a nossa natureza sem as convenções sociais. Uma criança olha para a orelha da outra e diz, nossa, que orelha de abano. De um lado ela está criticando a orelha alheia, mas de outro ela está defendendo o status de que a orelha dela é que é normal. Então a criança magra diz para a mais gordinha que ela é um elefante, que ela é alguma coisa assim, porque no fundo ela está defendendo o status de que o tamanho do corpo dela é que é normal. No fundo a gente critica os defeitos alheios para tentar defender um status das nossas qualidades. Por exemplo, quando alguém diz assim, eu não faço isso, eu não falo como aquela pessoa falou, eu jamais teria coragem. Você faz um monte de coisas erradas, mas a sua tentativa aqui é desqualificar a atitude do outro para mostrar que você tem vantagens em relação ao outro e deve ser preferido em relação ao outro numa competição emocional, talvez. Isso é muito forte na nossa sociedade por causa da falta de espaços. Todo mundo tem que se defender muito, com unhas e dentes. Todo mundo tem que tentar cuidar dos seus espaços com unhas e dentes. Todo mundo tem que se proteger demais. E aí você se protege, aquela máxima do esporte, né? A melhor defesa é o ataque. E aí você forma grupos, e aí você forma grupos de intolerância. E aí a gente volta para o assunto que foi o primeiro ponto nosso aqui. O que acontece num estádio de futebol. Porque aí o grupo de torcedor de um time considera o grupo de torcedor do outro rival, mas não no sentido do adversário do esporte, mas assim, a existência dele põe em risco a minha existência. Então vamos lá acabar com eles antes que eles acabem conosco.
vamos encontrar, vamos ver quem é melhor, vamos ver quem mata quem, vamos ver quem acaba com quem. E aí, um idiota, né, um sujeito sem a menor noção, no meio de uma torcida com um sinalizador, inconscientemente, eu não sei o que aconteceu ali, tudo está muito mal explicado, ok? Mas vamos pensar que foi inconscientemente. Inconscientemente ele tem uma arma na mão, ele aponta na direção do outro, porque ele tem no espírito dele, no modo de raciocinar dele, essa sensação de que o outro é um problema e precisa ser aniquilado. Então ele atira no outro. Depois que ele vai pensar no que ele fez. Mas ele atira no outro e ele mata o outro. E essa intolerância acontece não só, né, nos jogos, mas é na fila, como a gente conversou, é no trânsito, aquelas brigas que acabam em morte. Mas qual seria o caminho para a gente sair dessa situação que acaba ficando inconsciente e a gente incorpora sem perceber, né? Quais os caminhos para fugir disso? Existe um caminho que eu vou propor aqui como um caminho mais social e existe um caminho, na minha opinião, que eu diria é um caminho mais espiritual. O caminho mais social é que nós precisamos, primeiro, lidar melhor com os nossos desejos e, segundo, lidar melhor com a construção de espaços sociais. Porque nós somos uma sociedade com desejos infinitos e que estão desequilibrados, em desequilíbrio com a nossa própria constituição emocional, psicológica. A gente tem desejo demais. Por que o outro é um problema? Porque a gente quer tudo. Entendeu? A gente não se alegra mais com o outro. A gente não celebra mais as vitórias do outro, porque a gente quer que tudo seja nosso. Os nossos desejos estão desenfreados. E nessa de desejo desenfreado, ninguém realiza todo o desejo que tem. Nem a pessoa mais rica do mundo, nem a pessoa mais influente do mundo realiza todos os desejos que tem. Conviver em sociedade significa abrir espaços para o outro. Que o outro também tenha desejos e os realize. Nós precisamos passar a ter um pouco mais de alegria, de celebração com as vitórias comuns. Nós precisamos romper com esse individualismo egocêntrico que marca a nossa geração. Todo mundo quer tudo para si. O outro não pode ter, a gente não se alegra com o outro e isso faz com que a gente tenha problemas quando o outro invade os nossos pseudo-espaços. Então, assim, de um ponto de vista social, eu diria, nós precisamos lutar contra algumas coisas, individualismo, egocentrismo, criar espaços de celebração comum, viver em comunidade, não é? Celebrar as alegrias e conquistas alheias e também, de alguma maneira, lidar melhor com os nossos desejos e equilibrá-los em relação ao todo da nossa vida. Ninguém precisa de tudo, a gente só precisa do básico. No final das contas, ser feliz é ser simples, não é? E assim por diante. Agora, de um ponto de vista espiritual, seria muito legal se as pessoas entendessem que Deus tem os seus espaços guardados e garantidos. Que eu não preciso lutar pelos meus espaços e nem considerar o outro um perigo, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Entende isso? Quando eu tenho convicção de que a minha vida está segura nas mãos de Deus, mesmo no revés, mesmo na mudança de planos, mesmo na não realização de um desejo, aí o meu coração se pacifica, eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais confiante e me sinto muito mais apto a abençoar o outro, criando para o outro espaços que talvez ele nunca crie para mim. Mas eu não preciso que ele me retribua isso porque eu sei que os meus espaços vêm de Deus. Essa seria uma boa... Jesus é o maior exemplo disso. Viveu num mundo que lhe tolhiu todos os espaços, mas fez isso exatamente para nos abrir todos os espaços naquele mundo que há de vir e para o qual ele nos chama a vivermos com ele, né? Essa talvez seja a grande mensagem do Evangelho. É isso mesmo, gente. Acho que ter certeza que Deus está no controle é realmente tranquilizador pra gente, né, pastor? E que Deus ama o outro. Por isso que a lei do Evangelho, né, assim, a regra de ouro, Mateus capítulo 7:12, é tudo que você gostaria que alguém fizesse por você, faça para essa pessoa, porque esta é a lei e esta é a profecia. Jesus disse isso. Ele estava tentando dizer o seguinte: quando você para de lutar pelos seus interesses e construir os seus espaços, e começa a lutar pelo interesse alheio, construir espaços alheios, finalmente esses espaços serão seus. Porque na verdade é o seguinte,
quem é que não se alegra com a vida do outro que também não passe a beneficiar-se com as vitórias do outro? Porque numa sociedade em que nós nos alegramos com as conquistas alheias, essas conquistas finalmente passam a ser nossas, porque um avanço, uma tecnologia, uma cidade melhor, todo mundo sai ganhando. Não é? Numa sociedade onde um menino não pode ir para um estádio de futebol porque corre o risco de não voltar para casa, ninguém está seguro. Mas numa sociedade em que, se um estiver apanhando, o outro defende, eu começo a ter mais segurança de deixar meu filho sair de casa. Então, todos ganhamos com a tolerância, com o amor, com o respeito, com a dignidade, e todos perdemos com a intolerância, com a violência e assim por diante, né? Na busca pelos nossos espaços, ficamos cada vez mais reduzidos. Numa sociedade violenta, nossas casas são cada vez mais muradas e cada vez mais cercadas, né? Pastor, eu acho que a mensagem é essa, ser mais tolerante e aprender a se colocar no lugar do outro, né? Isso, é uma boa regra. Mateus capítulo 7, verso 12, uma boa regra, todos poderiam viver de acordo com ela. Esta é a lei, essa é a profecia, segundo Jesus, está tudo certo. Isso aí. A gente volta no próximo programa. Bom final de semana para você e olha, seja mais tolerante, se coloque no lugar do outro, vale a pena. Tchau, tchau, bom final de semana.